Boa tarde, ó, eu aqui mais uma vez, tudo bem? Na graça e na paz do nosso Senhor, né? E aí, gente, como estamos? Acredito que melhor que merecemos, né? E hoje o meu devocional continua lá onde nós falamos ontem, em Romanos 3. Nós ontem falamos ali do verso 21, né? Do 21 ao 27, não, 26, sim. É muito importante a gente ler ele mais uma vez, né? Pois aqui fala de algo muito importante para a gente. O que acontece aqui na carta de Romanos? Quando Paulo fala para Roma, envia essa carta para Roma, porque não foi Paulo que instituiu a igreja de Roma, mas o desejo, o anseio dele é ir até essa igreja e lá em Roma conseguir recursos para ir até a Espanha, né? Porque a Espanha ainda não conhecia a palavra de Deus e ele tinha plena convicção que lá ele conseguiria, porque era caminho, né? E só que ali viviam muitos judeus, então ele tem que falar na linguagem dos judeus. Por isso que aqui ele usa muito a lei, ele fala muito a respeito da lei para que os judeus pudessem aceitar isso, porque até então eles achavam que Paulo era um aproveitador, né? Mas essa não é a base. A base aqui os judeus eles tinham uma pergunta a fazer quando ele falava que a justificação, a salvação daqueles vinham pela fé em Cristo. Então ele teve que, de certa forma, ensinar e mostrar através da lei como isso funciona. E nós precisamos também entender isso para que a gente entenda o projeto de Deus, desde o princípio até aqui. Você se lembra, deixa eu até pegar aqui um segundinho só, deixa eu ver se está fácil. Tá fácil, espera aí. Voltei. Tudo bem? Fui pegar a minha arquinha da aliança. Tudo bem? Eu tenho uma dessa aqui, tá? Acho muito bonitinha, né? Mas simplesmente algo que lembra. Não tem valor místico algum. Mas é bom para explicar. Então nós vamos ali ler, só que hoje a gente não vai ler do 21, a gente vai ler do 23, tá? Então vamos lá, Romanos 3, vamos ler ali capítulo 3, verso a partir do 23, porque é o que importa aqui para hoje. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Propiciação. Primeiro vamos falar a respeito do pecado, né? De novo. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós temos a consciência que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, né? Fechou ou não? Se alguém acha que não, fala alguma coisa aí, tá? E aí, se quiser até entrar numa, como eu posso dizer, uma pequena discussão aí, a gente até entra, né? Não discussão de brigar, mas né, uma conversinha a gente até entra. Porque todos pecaram, ponto. E destituídos estão da glória de Deus, tá? Mas para os judeus, como que você colocaria Abraão nessa história? Porque para os judeus a justificação vinha pela obra, porque a justificação, por exemplo, de Abraão veio pela obra de Abraão, né? Mas não é bem assim que a coisa funciona. Para a gente entender a respeito do qual, vamos ali no verso 25, a respeito da redenção e como fica a situação desses caras lá atrás
que morreram lá atrás e foram justificados, às vezes, o pecado dele através de um animal que eles matavam para fazer a propiciação, ou como posso dizer, a justificação, né, dos pecados dele. Você pegava o seu animalzinho, levava até lá, o sacerdote colocava a mão na cabeça e matava o bichinho, e o sangue dele era aspergido pelos seus pecados, né? O que era a propiciação, o propiciatório? Era isso aqui, essa tampinha. Tá vendo essa tampinha? Que tampava a arca. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, você sabia, tinha a vara de Abrão, né? E antes de Abrão, tinha lá o maná, as tábuas da lei e a vara de Abrão, lá dentro. Em cima, a tampa, tá? Os querubins, aqui, que, né, ficavam ali em cima da tampa, e esse era o propiciatório. Aqui em cima, eles aspergiam o sangue, né, pelo seu próprio pecado. Entendeu? Essa é a propiciação. Quem que é o nosso propiciatório? Jesus Cristo. Exatamente. Tudo isso refletia um futuro que viria. Por que que aqui, para demonstração de justificação, justificador, se você olhar aqui na frente, justificado pela fé em obras, se eu achar aqui, gentios, tem uma parte, ó, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, no verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. O que os profetas profetizaram? A vinda de um Messias, que seria aquele que daria o seu sangue, né? Morreria pelo pecado de todos. Enfim, tudo aquilo que era feito antes na lei refletia lá na frente um Cristo. Depois de muito tempo viria um Cristo. Então quer dizer, todos aqueles que morreram lá atrás, por mais que tivessem feito tudo isso, eles seriam justificados pelo Messias que viria, o Cristo. Era isto que os profetas e os judeus esperavam, um Messias, o Cristo, o Salvador, o rei deles, entendeu? Então assim, por que aqui, ó, vamos lá no verso 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aqui, ó, sobre a paciência de Deus, Deus esperou e enviou na plenitude dos tempos o seu Filho Jesus Cristo, para que todos aqueles que cometeram pecado lá atrás e os que viriam cometer após Cristo fossem justificados. E claro, só tem um detalhe. Nós vimos que os judeus, para muitos judeus, aqueles que não entenderam e não compreenderam, o Messias ainda não veio, ele virá. Mas nós sabemos que o Messias já veio, e é Jesus. Quem matou e quem ordenou a morte de Cristo foram os próprios judeus, não foram os romanos. Os romanos apenas cumpriram o que era para ser cumprido. Entendeu? Então, assim, Jesus Cristo foi morto pelo seu próprio povo. O mesmo povo que saiu do Egito, que ficou escravo durante 400 anos, que caminhou durante 40 anos no deserto, e depois todas aquelas outras coisas que você vê no Antigo Testamento a respeito do cativeiro, da dispersão, essa coisa toda, é porque os judeus não conseguiram ver na lei, ou não conseguiram entender o que estava acontecendo. E mesmo no Novo Testamento, eles não conseguiram ver em Cristo o seu Messias, o nosso Messias. Aí você pergunta, tá, mas e como fica essa situação? Hoje, eu creio que muitos daqueles tempos morreram crendo nesse Messias, que esse Messias viria. E a lei, toda a lei, se você for pegar a lei, ela prefigura a Cristo. E tudo o que Cristo veio fazer, tanto que Cristo, ele não veio abolir a lei, ele veio fazer o quê? Você sabe? Pensa aí com você e responde para você mesmo. Ele veio cumprir a lei e não abolir a lei. Cumprir a lei que vinha sobre mim e sobre você, que é a lei do pecado, a ira de Deus. Quando fala que Jesus bebeu todo o cálice
não é aquele cálice que deram para ele de vinagre, é o cálice de toda a ira de Deus que era despejada sobre mim e sobre você. Porque é lá, no versículo 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Entendeu? Sendo destituídos da glória de Deus, nós recebemos sobre nós, deveríamos receber sobre nós a ira de Deus. E não recebemos isso, ao contrário. Recebemos o Cristo. Deus esperou o momento certo para nos enviar o Cristo. Um momento na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? No ponto certo, no ponto exato. Jesus chegou quando veio ao mundo, quando haveria possibilidade dele caminhar. Entende? Porque ele chegou naquele tempo onde os gregos já tinham construído estradas, os romanos também, a língua era praticamente uma só, era helenizada, era praticamente todo mundo falava o grego, entendeu? Poucos ainda falavam a língua nativa de Cristo e assim, muita gente falava o grego, então seria muito mais fácil dele evangelizar e dele falar, entendeu? Assim como seria muito mais fácil para os apóstolos continuarem fazendo a sua obra. Ponto. Mas o que eu vim falar para você hoje? Você consegue entender aqui a maravilha e a graça que Deus derramou sobre as nossas vidas, esperando o tempo certo para enviar Jesus Cristo, para ser propiciação, para servir como o Cordeiro para aqueles que ficaram lá atrás, crendo que na lei que Deus tinha dado, em todos os rituais, mata o animalzinho para remissão do seu pecado, entendeu? Ele fez tudo isso para na plenitude dos tempos, para que tudo, tanto que o nosso calendário ele se divide antes e pós, né? E, cara, é tão lindo e tão maravilhoso quando você compreende o que Deus fez e ainda continua fazendo. E hoje a atualidade, quando você lê a Bíblia e você entende a realidade do que nós vivemos hoje, cara, em pensar que uma arca da aliança, tipo isso aqui, do tamanho gigante, feita de ouro, né? E dentro dela haveria as leis, o maná que foi derramado durante quantos anos no deserto, alimentando todo um povo, a vara que floresceu, uma vara seca que floresceu de Arão, em cima era aspergido o sangue do animal, prefigurando já o Cordeiro Pascal, Cristo Jesus. Cara, eu não consigo ver de outra forma as maravilhas disso na nossa vida. E ainda não consigo entender como pessoas ainda conseguem duvidar dessas coisas ou ainda conseguem lutar contra isso. Não existe, não tem formas. Você pode, com toda a ciência do mundo, com todas as regras do mundo, lutar contra isso, mas você está usando algo que ele mesmo criou. E você saber que tudo isso aconteceu porque um dia um homem e uma mulher resolveram pecar e desobedecer o que Deus tinha pedido para eles. Com tanto amor Deus fez todas essas coisas para nós. E naquele momento, fatídico momento, onde Eva entrega para Adão e Adão come daquele fruto, acontece isso que está aqui no verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fomos separados. A terra se transformou. Tudo foi modificado. Tudo perdeu a presença. Tudo perdeu a essência. Enfim, a terra, toda a terra, os animais, tudo se desconfigurou. É como se um computador tivesse desconfigurado completamente. Entende? Cara, é impressionante. Ainda hoje, nós, estou falando de mim também, com tudo isso, com todo esse entendimento que hoje nós temos, ainda fazemos coisas que não vão de encontro a essa realidade, certo? E ainda nós achamos que por mais que nós sejamos bons, ou façamos obras sociais, ou ajudamos o próximo, isso é o suficiente. Não é o suficiente. É necessário uma vida com Ele, porque Ele pede, Ele busca. É Ele que abre as portas, é Ele que convence, é Ele que envia o Espírito Santo com a graça preveniente sobre nós, para que nós possamos enxergar as maravilhas que aqui estão escritas. E quando nós compreendemos e vivemos essa realidade, entende, cara,
eu ainda não consigo compreender. Por que nós ainda cremos tanto naquilo que nós ouvimos do que aquilo que nós devemos realmente entender? A Bíblia, ela é clara, ela é nítida, entendeu? Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas Ele envia o seu único Filho, Jesus Cristo, aquele que veio sobre nós e transforma toda essa situação. Cara, às vezes nós vivemos um ateísmo dentro do cristianismo. Às vezes não, grande parte das vezes. É ridículo até falar um negócio desse, mas de fato nós cumprimos uma religiosidade, dizemos que cremos, mas não agimos não agimos com essa fé. Então quer dizer, às vezes nós olhamos para o que nós fazemos e não para o que Ele faz, né? Cara, é louco isso, entende? Então nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com o de Deus, entender que nós somos pecadores e recebemos a graça de termos Jesus Cristo como a propiciação, o Cordeiro, aquele que nos salva, aquele que nos cura, aquele que nos resgata de todo esse mal. Tá, agora eu aceitei a Jesus Cristo e tudo isso que você falou, Carlos, fez sentido. Sim, amém. Deus faça isso na sua vida, porque não é o que eu vou falar. A palavra simplesmente vai ser lançada e a semente vai ser lançada. Depende da terra que você é. Mas o Espírito Santo, nesse momento, ele toca. Ele abre os olhos da gente, assim como abriu os meus olhos um dia. Assim como abriu os olhos de muitas pessoas que eu conheço. E que hoje buscam um evangelho que realmente diz a realidade. Não esse evangelho que diz que você é mais que vencedor, que você pode ter todas as coisas. Você pode ter todas as coisas, sim. Não estou dizendo que não. Mas cuidado com esse evangelho que aparenta ser um evangelho que você pode conquistar todas as coisas. Nem tudo é para mim e para você. Entende? Ah, tá bom, Carlos. Então quer dizer que eu devo ser o ferrado da turma. Não, não é isso. Cara, se você tem Cristo, você consegue conquistar todas as coisas caminhando da forma correta. Às vezes não é o carro do ano, mas às vezes pode ser um carro 10 anos mais velho, entende? Mas que te leve e te traga. Às vezes não é a mansão, mas é uma casa com simplesmente 3 quartos, que traz conforto e segurança para sua família. Às vezes não é o salário de 10 mil, mas é um salário de 2, que lhe traz segurança, certo? Cara, eu sei como isso funciona. Já ganhei muito dinheiro e hoje eu vou falar pra você, tá, osso? Mas a gente vive, eu posso dizer pra você, com tudo isso, hoje eu consigo viver mais feliz do que o que eu vivia há 20 anos atrás. Hoje eu tenho a realidade da minha vida, entende? Hoje eu vejo a realidade do que minha vida é. Amém? É claro que Deus pode vir e fazer algo maravilhoso e de repente, nossa, bum. Mas eu não espero isso, não. Isso virá. Claro, pode até ser. Mas o que eu busco hoje é uma vida correta, uma vida reta. Ainda com todas as falhas que eu cometo todos os dias, né? Mas eu creio que não são minhas obras, e sim a fé em Cristo Jesus que vai me salvar. Porque o foco é a salvação. A sua salvação. Você já pensou na sua vida após isso? Cara, eu fico imaginando um lugar onde a ausência de Deus é total, mas um lugar que o próprio Deus preparou para aqueles que o odeiam. Porque negar a Cristo e negar a Deus e as obras do Espírito Santo é olhar para Deus e falar: eu te odeio. Você já pensou nisso? Às vezes você está negando Cristo todo dia e dessa forma você está dizendo: eu te odeio. Eu não quero você na minha vida. Você não tem nada a ver comigo. É difícil entender isso. Mas aquele que foi destituído e o coração é mau, enganoso e perverso, muito bem pode pensar dessa forma. Mas que o Espírito Santo, neste momento, a você que está ouvindo e que vai ouvir,
essa palavra. Entenda uma coisa: você foi destituído sim da glória de Deus, mas existe um Cristo que Deus enviou na plenitude dos tempos para a propiciação do seu e do meu pecado, para restituir e resgatar aqueles que se perderam, para novamente reconciliar o homem com o seu Criador. Amém? Receba essa palavra, meu amigo. Reconcilie-se, mas de fato, de verdade. Pegue o seu pecado, exponha diante dele, abra seu coração, mostre o seu erro, a sua falha e deixe com que ele cure. Gradativamente, todos os dias, passo a passo de encontro à santidade, de encontro à cruz. Amém? Aleluia. Estou aqui para louvar-te. Estou aqui para adorar-te, Senhor, e levantar as minhas mãos a ti e quebrantar meu coração, e quebrantar meu coração. Faça isso, faça. Estou aqui para louvar-te, Senhor. Estou aqui para louvar-te, Jesus. Levantar as minhas mãos a ti e quebrantar meu coração. E quebrantar meu coração. Só tu és santo, Senhor, pois eu nasci para adorar-te. A minha vida a ti pertence, Deus, nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Só tu és santo, Senhor, pois eu nasci para adorar-te. A minha vida a ti pertence, Deus, nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Então é isso, gente. A justiça pela fé em Jesus, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Vamos ler mais uma vez só? Romanos 3, capítulo 3, né? E verso de número 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo, ao qual
Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, o seu amor, pela remissão dos pecados antes cometidos lá atrás, sob a paciência de Deus, a calma de Deus para ser justo, né? Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, hoje, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. E não é também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei mostra para mim, a lei ela não salva, mas ela mostra para mim, amém? E é isso. Pela fé em Jesus Cristo somos eu e você salvos. Então creia piamente. Pare. Chega. Basta de negar Jesus Cristo todos os dias. Amém? Que Deus os abençoe. Amanhã, creio também que farei mais um vídeo falando a respeito disso, mas no verso de número 4. Amém? Gente, boa tarde para todos. Um abraço. Tchau.